Olá a todos, a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho de roteiro e desenho e eu vou fazer o desenho aqui na folha mesmo de papel, que é que vocês vão ter acesso na casa de vocês, né? Mesmo que você tenha um programa para fazer o desenho, o desenho na folha, no papel, é mais prático, né? É o que a gente tem mais próximo da gente. E é mais fácil de fazer também. Bem, a primeira coisa, eu vou fazer a exemplificação daquele ambiente externo. Eu vou dividir essa folha, fazer um quadro que tenha 1/3 da folha. Então, eu vou botar ele aqui com 7 centímetros mais ou menos. Não, 8 centímetros na verdade. 8 aqui também. E esse seria o primeiro quadro. Em uma das aulas que a gente teve presencial, eu chamei esse quadro de quadro geral ou plano geral, que é o que veio do cinema. E você tem um espaço aqui que é sarjeta, depois eu falo sobre ela, mas já foi falado em uma outra ocasião. E aqui, só para ilustrar, eu vou dividir aqui. Eu vou fazer várias correções aqui com canetinha branca, porque eu vou usar a mesma folha. Então aqui eu tenho o primeiro quadro com a largura total, então é 1/1 total, largura, e a altura de 1/3. 1/3 em relação à folha. 1/3 seria a folha dividida em 3. Pelo menos esse espaço útil. Ok? Então esse seria o primeiro exemplo. Então aqui o segundo exemplo de ambiente externo. Então, segundo exemplo, eu vou dividir a folha na metade. Então, vou botar aqui com 14. Dá 13, né? Porque eu já dei uma distância ali. Ela tem uma margem aqui de 1 centímetro e 1 centímetro embaixo. Como a folha tem quase 30 centímetros de altura, seria 29,7, tirando 2, então sobraria 27 centímetros, 27,7, então 28. Então eu coloquei aqui com a medida, a metade da folha útil, né? Então aqui, a primeira divisão seria a metade da folha. Então aqui, na verdade aqui eu botei com 26, né? Total de 26. Mas depende da margem que você vai fazer aqui, tá? 1 centímetro, 1,5 centímetro, então é o que sobrar no espaço interno, você faz a divisão. No caso aqui isso ficou com 26 interno. Então agora eu vou colocar aqui 1,5, metade da folha, na altura. E na largura continua. Largura, vou corrigir aqui. Na largura continua com a medida total. Então é 1/1. E aqui 1,5. Seria a metade da folha. Então esse seria o segundo exemplo de ambiente externo, como você representa isso em quadros. Final aqui você fecha. E aqui seriam os quadros de baixo, tá? Não vou fazer não. Usando corretivo. Estou fazendo com corretivo porque eu fiz a caneta. Você vai fazer a lápis e no final você vai fazer a arte final. A arte final é quando você usa só a caneta, ok? Então esse aqui seria o segundo exemplo.
Bem, e aqui o último exemplo. O último exemplo, né, do ambiente, só para lembrar, externo. Seria essa folha toda, né? Essa moldura vai ter lá embaixo. É que a câmera está bem próxima e não vai dar para ver, mas é 1 de 1 na largura, seria largura total, e 1 de 1 na altura. Tá? Então aqui você vai usar toda a folha, né, toda a extensão da folha, vai ter lá embaixo, né, toda a folha, e você vai fazer o desenho desse ambiente externo usando toda a folha, né? Então como se fosse uma página inteira. Então é aqueles casos que você apresenta a cidade, colocando cidade, o planeta, a rua, apresentando todos os detalhes aqui, beleza? Então assim, só recapitulando os 3 exemplos. O primeiro vem largura total e altura 1/3. O segundo, largura total e metade, 1/2. E o outro, esse último aqui, seria largura total na altura e largura total e altura total 1 por 1. Né? Então, largura total 1 por 1 e altura total 1 por 1. Ficou simples assim? Bem, qualquer coisa a gente tira dúvida no nosso chat. Fiquem bem.